Muitos são os desafios que as empresas enfrentam atualmente. Liderança, gestão, mas também na parte financeira. E é sobre isso que vamos falar no podcast de hoje. Olá, meu nome é Karina Meireles e sou especialista em finanças pessoais e empresariais e este é o seu podcast As Contas que Contam. Hoje, mais uma vez, como eu todas as semanas gosto de trazer convidados especiais, hoje não fugiu à exceção e tenho comigo o Ramiro Brito, que é o CEO do Grupo R e o presidente da Associação Empresarial do Minho. Olá, Ramiro. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigada eu por estar aqui connosco. Eu começo sempre com uma pergunta de praxe, que eu acho que é importante, que é percebermos aqui um bocadinho o que é que cada convidado meu tem em termos de conhecimento e qual foi o impacto que teve na sua vida, na juventude e por aí fora. O que é que acha que é importante saber sobre finanças que ninguém lhe ensinou, Ramiro? Eu diria tudo. Nós, de facto, não temos na nossa formação, desde a escola, a universidade, não temos propriamente uma formação orientada para a literacia financeira e, portanto, eu diria que aquilo que é importante do ponto de vista das finanças pessoais e que nos podem dar as bases para que tomemos as decisões corretas e certas e assertivas desde o início, não nos são fornecidas na formação. Portanto, eu diria que no meu processo de formação faltou tudo. Acho que, como a maioria dos portugueses, fui um autodidata que fui aprendendo ao longo da vida com as decisões que fui tomando, as boas e sobretudo com as más, como é evidente. E, portanto, nessa dimensão nós somos um país ainda muito, muito, muito atrasado. Que aprendemos com as más também, não aprendemos, Ramiro? Nós aprendemos com as más, como eu diria, com tudo, como toda a nossa aprendizagem na vida. A vida é feita de processos de mutação constantes. Nós sabemos que o amanhã vai ser diferente do hoje, seguramente, e o nosso desafio é tomar decisões para que o amanhã tente ser melhor. E, portanto, como é evidente, nós nunca não acertamos sempre. Eu diria que se calhar falhamos mais vezes do que acertamos. E sim, nós aprendemos muito. Eu, pelo menos, aprendo imenso com os erros que cometi e que ainda cometo nos dias de hoje. O que é que ainda lhe falta saber? Tudo. Tem dois cargos muito importantes, mas também com um peso muito representativo naquilo que é a sua gestão, não é? A minha visão daquilo que eu faço, como CEO do Grupo R e como presidente da EMIN, tem ali uma complementariedade na forma como eu vejo as minhas próprias funções. Eu não olho para o CEO nem para o presidente da EMIN como alguém que tem que ser a fonte de conhecimento, até porque isso seria obviamente impossível de realizar. Eu vejo um CEO do século XXI e um presidente de uma associação do século XXI como um agregador. Alguém que junta e que une uma série de fatores, de pessoas, de entidades de conhecimento para poder criar valor e criar conhecimento, acrescentar, como aliás eu disse desde o início na minha entrada na EMIN. A EMIN existe para acrescentar, o Grupo R também existe para acrescentar e, portanto, eu diria que a minha principal função é ser agregador, é ser um ponto de encontro, quer como CEO, quer como presidente de uma associação. O que é que o inspira todos os dias? A vida. Isso é a resposta mais fácil. Eu sou uma pessoa, quem me conhece desde sempre sabe, costumam dizer que eu sou uma pessoa de sorriso fácil, porque de facto no outro dia o Grupo R fez um sketch no Instagram sobre aquele filme Divertidamente. O Divertidamente 2. E eu era alegria. Porque eu quero acreditar que isso não foi um mimo dos meus colaboradores a querer dizer uma coisa que eu não sou. Mas de facto aquilo que me inspira todos os dias é a vida. Nós somos seres de matéria e aquilo que nos distingue do resto da matéria que existe no mundo é a vida. E, portanto, na verdade é isso que me inspira, é perceber que eu costumo dizer muitas vezes que a história se deve ler do fim para o princípio e digo que o meu objetivo de vida é chegar ao fim quando eu começar a ler a minha história e perceber que ela fez sentido e valeu a pena. Ramiro, hoje em dia é difícil gerir um negócio. É cada vez mais difícil gerir um negócio. Porquê? Primeiro, pela complexidade e diversidade do mundo onde nós nos inserimos.
Eu tive pessoas que fui conhecendo ao longo da minha vida, gestores dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, e eu diria, a grande diferença de paradigma é que nós hoje, o empresário do século XX era alguém que construiu um negócio, focado no seu negócio, não era tradicionalmente alguém muito aberto a que opinassem sobre. Portanto, ele era a fonte, o princípio, o meio e o fim da sua empresa. Hoje em dia, o empresário não é isso, como ainda há bocado disse, pelo menos na minha visão, o empresário é um ponto de encontro, é um agregador. E, de facto, os desafios são imensos, porque nós não gerimos negócios apenas, nós não gerimos o métier da nossa empresa apenas, nós gerimos um ecossistema. E esse ecossistema tem imensas variáveis centradas nas pessoas. Eu costumo dizer, as pessoas são de facto mais difíceis de gerir, não porque as pessoas sejam más, mas porque são elementos que têm vontade própria, como é normal e desejável, não são máquinas, não são robôs, não são processos produtivos. E, portanto, eu diria que hoje é muito difícil conseguir estar neste equilíbrio entre aquilo que é o core do que a empresa tem que fazer, o caminho que ela tem que fazer para ser rentável, que no fundo as empresas existem desde logo para serem rentáveis, para criarem riqueza, e aquilo que é todo o ecossistema que ela tem que gerar e equilibrar à sua volta para manter aqui um equilíbrio natural saudável. Pela sua experiência, quais é que são as dificuldades que se encontram ao começar um negócio? Em Portugal, nós temos um problema grande com o crescimento. Isto pode parecer estranho, porque me está a perguntar quais são os problemas ao começar um negócio. Um negócio, em tese, quando começa, não é espontaneamente, não gera espontaneamente crescimento ou riqueza. Mas eu diria que essa pressão, essa ideia de que acrescentar, de que crescer, de que gerar riqueza não é um fator positivo e não é recompensado do ponto de vista social, é um desincentivo natural a quem pensa entrar nesse mundo. Mas eu diria que a maior dificuldade de todas é conseguir encontrar o equilíbrio perfeito entre a nossa ideia, percebermos e aceitarmos que ela não vai ser perfeita desde o início e que quase de certeza que quando formos materializar ela vai ser uma variável daquilo que nós pensamos no início. E depois fazer aquilo que é a essência do negócio. O que é que eu preciso para que isto funcione? Sim. Num país que tem um sistema fiscal imperceptível, tem um sistema fiscal, na minha opinião, opressivo em relação à criação de riqueza, que tem uma conjuntura laboral que cria tensão entre os empresários e os trabalhadores, que a nossa lei não consegue pôr um empresário do lado de um trabalhador quando o empresário é um trabalhador. Aqui há uns anos atrás, no início da IMING, no primeiro evento, ou segundo evento que nós fizemos, apareceu nós temos uns convidados e um dos convidados sentou-se na nossa mesa e disse uma coisa que me ficou para sempre na memória. Ele era político, é uma pessoa do mundo político e quando se sentou ele disse, bem, vocês são empresários. E eu sempre que me sento com empresários penso, que tipo de maluqueira terão vocês, que tipo de doença terão para arriscarem montar uma empresa? E na verdade é isso, a dificuldade é essa, é percebermos que o risco é tão grande, está tão pouco protegido, que provavelmente não vai compensar. À parte de todas as dificuldades práticas, essa é a maior, é motivacional. É porque é que eu hei de arriscar num negócio quando eu já sei que todo o sistema à volta não vai ser estimulante para que o meu negócio se concretize. Não vai facilitar em nada, não é? Vai-me dificultar. Acha que existe ligação entre gerirmos bem a nossa vida financeira e a do negócio? Eu acho que não existe não existe diferença, não existe distinção entre a nossa persona como a minha, como pai, marido, filho, da minha como CEO ou presidente da EMIN. E isso está diretamente relacionado com a pergunta que fez. Gerir bem as nossas finanças é uma questão de conhecimento e de percepção.
E isso são as mesmas características que nós temos que ter para gerir bem as finanças de uma empresa. E por isso é que falávamos há bocado que é tão importante ter e dotar e criar ferramentas para que as crianças comecem a ter literacia financeira desde o início. Porque é aí que nós vamos formar os gestores de futuro. Portanto, sim, estão umbilicalmente ligadas. Estratégias para o sucesso financeiro nos negócios, Ramiro? Sob o seu ponto de vista. Eu gostava de ter essa resposta na ponta da língua. Eu diria 3 fatores essenciais. O primeiro é o planeamento. Porque é a parte mais chata do negócio. Planear. Porque quando nós temos uma ideia, começamos a colocar no papel, começam a surgir os mas, os ses, os se calhar não vai dar. Pronto. E o planeamento é muito importante. O planeamento é aquilo que eu chamo de nosso porto seguro. Nós sabemos que ali paramos, refletimos, pensamos e aquilo levou-nos a um sítio. O segundo é o controle de custos e o controle de investimento. Ou seja, nós percebermos quanto é que vamos investir, qual é... Eu, como não sou uma pessoa da área financeira, digo de uma forma muito amadora, qual é o tempo de vida do nosso investimento, certo. E perceber, dentro desse tempo de vida, como é que nós podemos distribuir, em que é que nós podemos gastar. Hoje em dia, as opções de investimento numa empresa, em que é que nós gastamos os recursos, pode ser determinante para o sucesso ou para o insucesso da empresa. E o terceiro, para mim, é a ambição. É a capacidade e a resiliência. Há uma coisa que eu digo frontalmente a todos os empresários que decidam começar uma empresa amanhã: vocês vão falhar. E à primeira queda é preciso ter muita força para nos pormos a pé e continuarmos. Como eu disse, a sociedade vai nos penalizar, não vai estar lá ninguém para nos ajudar e, portanto, nós temos mesmo que acreditar muito naquilo, no nosso projeto e naquilo que estamos a fazer. Portanto, se nós conjugarmos o planeamento com aquilo que eu chamo de elemento de gestão básico, controle de custos, versus aquilo que vamos investir, e a isto dermos alguma ou muita emoção e resiliência, eu diria que são os 3 ingredientes fundamentais. Para ser sem dúvida nenhuma um negócio de sucesso. Qual é que é o impacto de uma boa liderança no negócio? Porque também é muito importante aliarmos àquilo que é a gestão do negócio, termos uma boa liderança por trás, não é? Esse é o grande paradigma do século XXI. No século XX e no século XIX, os líderes, as empresas não tinham líderes. Ou melhor, as empresas não eram obrigadas a ter líderes. Elas podiam existir sem líderes, podiam existir com um bom gestor, com um grande serralheiro que tivesse mais não sei quantos trabalhadores da sua área. Os líderes hoje são tudo nas empresas. E são porquê? Primeiro porque as empresas, nós vivemos num mundo eminentemente perceptivo. Aquilo que as pessoas à nossa volta, dentro das nossas empresas, no nosso ecossistema, veem no futuro das suas instituições, está personificado a maior parte das vezes no líder. E é exatamente por isso que os líderes do século XXI das empresas investem tanto tempo em aprimorar e em perceber como é que a sua liderança pode de facto fazer a diferença. Eu hoje, e vou dizer isto sem problema nenhum, eu não sou um gestor. Eu tenho gestores na minha empresa. Não é minha área. Eu não sou um gestor de formação, eu não tenho esse conhecimento. Eu tento ser um líder. Eu tento ser a pessoa que consegue pensar o negócio, perceber para onde é que nós podemos ir e se socorre e se rodeia de todo o know-how que precisa para que ele de facto resulte. E se uma empresa funciona nesta dinâmica, o líder é essencial, porque a questão é muito simples. Eu preciso de uma equipa. E nenhuma equipa existe sem um líder e nenhuma equipa é produtiva se não se conseguir rever no líder que tem à sua frente. Quais são os principais desafios financeiros para as PMEs na região Minho que enfrentam atualmente, na sua opinião? Os desafios financeiros das PMEs da região do Minho são idênticas às das PMEs no resto do país. Nós temos uma questão, eu não lhe chamarei um problema, mas uma circunstância que nós deveríamos de facto pensar e a Minho bate-se muito por isto para o futuro. Nós somos um país que precisa de escala. As empresas, as PMEs, as pequenas empresas, que são 90% do nosso tecido empresarial, precisam de escala, precisam de ganhar escala. Isto porque nós não vamos viver do mercado nacional, pela natureza dele, pela dimensão dele, e nós não vamos ser competitivos no estrangeiro se não tivermos escala. Porque quando vamos lá para fora encontramos empresas maiores. Os desafios financeiros das PMEs, quando querem ganhar escala, normalmente têm a ver com a capacidade de se financiarem, com os programas que existem de apoio ao crescimento.
Eu costumo dizer que eu tenho empresários na Associação Empresarial de Minho que me dizem, quando eu chego ao limiar de ser uma grande empresa, monto outra. E bem, eu percebo, porque é exatamente esse sinal que a nossa arquitetura fiscal lhes dá. E nós temos, de facto, que ganhar escala e temos que criar um espírito cooperativo na região do Minho que permita ultrapassar a limitação financeira e de tesouraria e de dimensão que as empresas têm. Sabendo que o mercado não vai dar, como eu costumo dizer, não vai chover dinheiro de hoje para amanhã, se calhar nós podemos tentar ultrapassar esse problema agregando-nos. Se calhar o Grupo R agregado com outro grupo maior do que o Grupo R tornar-se-á muito mais relevante e muito mais significativo. E isso dar-nos-á condições para irmos para o estrangeiro, para os processos de internacionalização de uma forma muito mais sustentada. Se eu quiser fazer face ao desafio financeiro de uma forma usando os meios tradicionais, eu vou ter graves problemas. Porque ou eu tenho um background pessoal muito grande para prestar garantias, ou então eu não vou ter instrumentos financeiros que apostem no meu negócio. E essa, na minha opinião, é a maior dificuldade das PMEs. Nós temos um tecido empresarial incrível de pessoas que fazem coisas inacreditáveis, que aparecem e que têm relevância em todo o mundo e depois esbarram na capacidade que têm de crescer. Porque há uma coisa que nós temos que perceber. Nós, para crescermos, precisamos de investimento. Para termos investimento, precisamos de dinheiro. A Minho, tradicionalmente, não é, e no meu mandato não será, uma associação focada em pedir subsídios. E, portanto, o que eu digo aos empresários, de uma forma muito clara, é sentem-se numa mesa, conversem e juntem-se. E se juntarem, vão ganhar escala. E se ganharem escala, nós vamos ser capazes... Juntos somos mais fortes, não é? Sempre mais fortes. Como se costuma dizer. Como é que a educação financeira pode influenciar o sucesso empresarial e a estabilidade pessoal e, neste caso, afetando aqui um bocadinho também a parte empresarial? A educação financeira tem de ser uma aposta incontornável de qualquer governo que queira criar um país melhor para os nossos filhos. Por todos os níveis. Nós vemos num mercado de capital. E, portanto, as crianças desde cedo vão perceber que nós valorizamos as coisas em transações financeiras, de dinheiro. Gerir dinheiro, gerir recursos é o cerne de qualquer sistema, desde o familiar ao empresarial, ao associativo. E, portanto, nós hoje... A educação serve precisamente... Eu não vejo a educação como no século XXI é um bocado estranho nós pensarmos que os miúdos têm que ir para a escola para decorar os reis de Portugal. Porque isso está no Google a 2 segundos de distância e os miúdos vão se sentir profundamente desmotivados. Mas, se calhar, é importante que os miúdos percebam, tenham as ferramentas para saber, primeiro, onde procurar a informação, segundo, distinguir a verdadeira da falsa, que é um dos problemas inerentes à internet, e terceiro, dar-lhes os instrumentos, aquilo que nós nas empresas chamamos os skills, para que eles possam ser seres humanos mais completos, estáveis e equilibrados. Sem literacia financeira isto será absolutamente impossível. Porque eles vão ter que pedir crédito e não fazem ideia do que é que estão a pedir, porque vão-lhes dar contratos de 10, 12 páginas e eles não vão saber interpretá-los, porque vão ter coisas simples como apólices de seguros que eles nem percebem o que é que cobra, o que é que não cobra, o que é uma franquia, o que é que... Estamos a falar de coisas básicas. Não vão saber o que é inflação. Eu costumo dizer muitas vezes que às vezes nós vemos no telejornal a grande informação sobre o Orçamento de Estado e eu diria que aquilo é tudo desnecessário. A maior parte dos portugueses não percebe o que é que se está ali a falar, porque não tem as bases para perceber. Nós próprios hoje percebemos porque fomos sozinhos atrás em busca dessa literacia, porque ela não nos é fornecida. Portanto, a educação e a literacia financeira é estrutural para a sociedade, para o futuro e para o futuro do país. Ramiro, na sua opinião, acha que as empresas deviam apostar, por exemplo, mais também ao nível da formação neste âmbito para os colaboradores? Os colaboradores também demonstram muitas vezes isto pelo conhecimento que têm. A iliteracia financeira é um fator de tensão laboral. Em Portugal não se gosta de dizer isso, não se gosta de falar de tensão laboral, mas é verdade. Eu promovo na minha empresa e tento promovê-lo. E tento promovê-lo porquê? Não há relações justas quando não há um conhecimento daquilo que ambas as partes
estão a transacionar. Nós lançamos aqui há uma semana, 15 dias, a ideia e lançamos os desafios aos nossos associados para colocarem nos recibos de vencimento todo o custo que um trabalhador tem para a empresa. Como é óbvio, eu fui logo acusado de dizer que um trabalhador é um custo. O que lá está é um sinal da iliteracia financeira, claro. Porque um trabalhador é um custo como eu sou um custo. E ser um custo não é mau. Claro. Ser um custo não é ofensivo, não é pejorativo. É um termo técnico que define aquilo que nós chamamos da estrutura financeira da empresa. Claro que há sempre o oportunismo político para tentar desmistificar essas coisas, mas eu diria, por exemplo, que a própria reação pública à nossa iniciativa, que na verdade não foi nossa, foi da Business Roundtable Portugal, nós só nos associamos e estendemos-la aqui ao Minho, é um sinónimo de como a literacia financeira é importante nas relações das empresas. Eu não consigo perceber como é que há um trabalhador que não entenda como é importante no recibo de vencimento dele ele saber que para a minha empresa ele vale 3.200 euros e não 1.600. Isso é o que ele vale para a minha empresa e é o valor que eu dou ao trabalho dele. Agora, a iliteracia financeira, a falta... Mas sabe que não é só financeira. Nós devíamos fazer aqui um mix entre a literacia financeira e a política. Isto porque nós não podemos... Eu digo isto muitas vezes, mas como é que nós queremos lançar e formar os seres humanos do futuro se não os preparamos para o mundo onde eles vão viver? E o mundo onde eles vão viver vai ser governado por políticos e vai ser centrado em transações financeiras, em decisões que são eminentemente financeiras. Eu, como empresário, tenho enormes dificuldades, muitas vezes, na forma como interajo com os meus trabalhadores, precisamente porque eu percebo, para eles é difícil às vezes entender, porque ninguém lhes deu essas ferramentas. E honestamente, para eu ser honesto, nem eu as tinha quando fundei as minhas empresas, eu fui aprendendo ao longo do tempo, para eles perceberem de que é que nós estamos muitas vezes a falar uns com os outros. Essa educação, essa literacia financeira é importante para as empresas para clarificar e tornar a relação mais justa e mais transparente entre ambas as partes. Falamos aqui desta gestão também associada àquilo que é o negócio. Para si, Ramiro, quais é que serão os erros financeiros mais comuns que os empreendedores cometem e como é que acha que se podia evitar? Nomeadamente a nível de financeiro também. Eu diria que o erro, na minha opinião, o erro mais comum que se comete numa empresa quando ela está a começar é a falta de noção e foco naquilo em que nós devemos, como se costuma dizer, apostar as nossas fichas e gastar os nossos recursos, e está umbilicalmente ligado à literacia financeira. Ou seja, nós temos uma ideia, nós queremos concretizar uma ideia. E quando vamos pensar em concretizar a ideia, nem sempre temos o foco naquilo que é essencial e naquilo que é acessório. E a gestão de uma empresa ou de um negócio é uma gestão de escassez. E, portanto, eu obrigatoriamente, se eu pego no recurso A, no recurso A e eu gasto no fator B, eu estou, por exclusão de partes, a não usá-lo no fator C. Esta noção dos recursos que nós de facto precisamos para que o nosso negócio seja rentável é um grande fator de insucesso das pequenas empresas ou das startups, precisamente por, lá está, por essa falta de noção. Isso aconteceu comigo, por essa falta de noção, de conhecimento básico, de noções básicas de literacia financeira que nos façam perceber, valorar aquilo que é o investimento em recursos. A gestão de uma empresa é isto, é a gestão de recursos, é a gestão de escassez permanente, mesmo quando ela fatura milhões e tem um EBITDA de milhões, continua a gerir escassez, continua a gerir recursos limitados. E esta é a base do sucesso financeiro do negócio. Para fecharmos da melhor maneira, queria-lhe pedir 2 ou 3 dicas financeiras para os empreendedores, para quem tem o negócio. Nós no Grupo R temos um slogan que é Dream, Work, Enjoy. E esse slogan não foi criado desde o início. Foi uma coisa que nos surgiu ao longo do tempo. E eu vou nesse slogan dar as minhas 3 sugestões. Sonhem. Os negócios, sejam pequenos, médios, grandes ou gigantes, nasceram sempre do sonho de alguém. Houve alguém que... E o sonho não é só imaterial, não é só romântico.
ao sonho com os pés na terra. Nós podemos sonhar de olhos abertos. E, portanto, sonhem. E sonhar é este processo de criem a vossa ideia, o vosso pitch, aquilo que de facto vos motiva e vos dará força para depois serem resilientes quando precisarem. O segundo, trabalhem. E no trabalho eu incluo tudo. Eu incluo, pensem nos processos produtivos, pensem na forma que podem utilizar, na fórmula que podem utilizar para que sejam o mais produtivos possíveis, com menos esforço, com o mínimo esforço possível, porque é neste paradigma da produtividade que eu acredito que nós vamos ter o sucesso e que nós vamos descobrir a reindustrialização do país, porque nós de facto hoje vemos um problema grave de produtividade em Portugal. Portanto, pensem como é que podem, para que o vosso negócio funcione, produzir mais com o mínimo de recursos possíveis e no fim desfrutem. E desfrutem porquê? Por isso é que Dream, Work, Enjoy. E desfrutem porque eu disse-lhe há bocado que aquilo que me inspira é a vida. E nós, de facto, precisamos, como seres humanos, de ter essa noção do prazer que vamos... E o prazer não é igual para toda a gente. O desfrutar pode ser no âmbito dos negócios, não tem que ser ir para as Caraíbas de férias. Sim, sim. O desfrutar é apreciem, aproveitem o incrível que é nós criarmos coisas do zero, vermos um projeto a nascer, vemos-lo a crescer, percebermos, passado 10 anos, que criamos 200 ou 300 empregos, que conhecemos pessoas novas, que criamos um leque, uma rede de conhecimentos completamente diferente e que acima de tudo, que havia alguma coisa que não existia e que nasceu da nossa cabeça. Ramiro, e também olharmos para trás e percebermos o que é que nós superamos, não é? É isso, faz exatamente parte do enjoy. É essa noção de perceber e de cada vez caírem, e vão cair, lembrem-se que só não cai quem não arrisca. Claro que sim. É muito fácil. Lembra-se dos velhos do Restelo, do Luís de Camões. É muito fácil ver os barcos a ir e dizer eles são malucos e passados os anos afinal foram descobrir o Brasil e a Angola e enfim, e uma série de países pelo mundo e a Índia. Enfim, de facto, o risco implica cairmos, implica errarmos. Não se acanha, não tenho... Eu gostava de deixar uma mensagem muito clara para os empresários pequenos que estão a começar e para os grandes também. Não tenham vergonha de errar, não tenham vergonha de cair. Faz parte. Nós somos os agentes de mudança do país e de transformação do país. Nós criamos riqueza, criamos valor com as nossas pessoas, com as nossas empresas. E, portanto, não tenham vergonha. Quando corre mal, faz parte. E da próxima vez nós seremos mais sapientes para que corra melhor. E, portanto, eu gostava mesmo, não permitam que o insucesso, que a falha vos esmague. Porque, na verdade, nós precisamos mesmo ter um tecido empresarial que seja corajoso, que seja ambicioso, que seja capaz de gerar esta percepção coletiva de que as empresas são, de facto, os agentes transformadores do país. E o ser corajoso também é cair e levantar. Ser corajoso é cair e levantar. Eu diria que não há expoente maior da coragem do que esse. Sempre que um empresário... Repare bem nisto. Sempre que um empresário... Eu digo isto muitas vezes, na minha visão é verdade. Um empresário em Portugal começa a ganhar muito dinheiro e calma, que ele está a ganhar muito dinheiro. Um empresário em Portugal arrisca criar um negócio, levanta-se, gera emprego, corre mal o negócio, cai, é horrível, incompetente. Portanto, nós temos que ser muito resilientes, nós temos que ter uma capacidade de autorregeneração muito grande. E, portanto, não tenham medo de arriscar e não tenham medo de falhar, não baixem a cabeça, levantem a cabeça. Sem empresários, o país não irá de facto para a frente e não iremos construir um país melhor para as minhas filhas, para os filhos de todos nós. Obrigada, Ramiro. Obrigado, eu. E é desta forma que terminamos o podcast desta semana. Sem dúvida que é importante nós sabermos gerir muito bem aquilo que é a nossa vida pessoal, mas também o nosso negócio e olharmos para aquilo que é o planeamento como algo fundamental. Já sabe, podem enviar as suas dúvidas ou até mesmo sugestões para temas do podcast para o e-mail info@carinameireles.pt. Até para a semana.